O JD na comunidade está no bairro de Antares. Os moradores estão revoltados com a Casal. Enquanto as contas passam dos R$200, água que é bom, nada. As imagens mais comuns na região são os baldes cheios e as torneiras vazias. JD nas comunidades está de volta e hoje, dia de sol a pino, estamos colados no bairro de Antares. Agora imaginem vocês, num dia quente como hoje, o pessoal está no maior sufoco há mais de 20 dias porque o bicho pegou na rede de abastecimento de água. E aí deixou todo mundo, ó, de torneira vazia. O abastecimento aqui sempre foi assim, meio precário. Mas a gente não ficava sem água durante tanto tempo. O problema é ainda pior neste loteamento, o Hans Kern. Aí sem água nas casas, o pessoal fica sem ter como realizar as tarefas mais básicas. Olha só a situação dessa pia, quanta louça. Eu fui lavar roupa na casa da minha filha, no Jardim Tropical. Vamos tomar banho lá. E a vizinhança também está lavando roupa e tomando banho na casa de outras pessoas. E aí quem tem uma graninha sobrando, coisa que está difícil hoje em dia, vamos combinar? Faz como os moradores aqui do condomínio. Chama o caminhão-pipa. Quanto vocês pagam por este serviço? Aproximadamente já gastamos R$900. E aí R$900 cada vez que falta água, que chama o condomínio, pesa no orçamento, hein? Com certeza. E além desse servicinho extra, olha só quanta água estocada aqui nessa casa. A conta da água todo mês chega, tenha o serviço ou não, não é isso? Com certeza, temos que pagar, senão ela corta, né? Temos que pagar sim a água, R$242, R$290 eu já cheguei a pagar. Aí o pessoal aqui já ligou, já foi a Casal, só que aí não adiantou muita coisa, né, seu João? Não, de forma alguma. Algumas vezes falam que é a questão que desviou porque tem uns apartamentos aqui próximo do Ecoparque que desviaram para lá. Isso aí é uma coisa que não tem nem lógica, né? Porque você não vai desviar uma água e vai deixar outra comunidade sem água. Ontem já falaram que era a questão do poço, que tem um poço que está com problema, que estão fazendo manutenção, mas não diz. Agora, se a cidade cresce e a rede de abastecimento não dá conta, isso aí não é problema dessa gente, né, Casal? Eles pagam a conta todo mês e aí o que se espera, no mínimo, é que haja um abastecimento regular. E aí, Ju, tem resposta plausível do órgão para esses moradores aqui do Antares, hein? Pois é, Leandro. A direção da Casal afirmou que técnicos vão se reunir hoje à tarde com os moradores do Antares para tentar resolver esse problema. A seca no sertão alagoano já dura 5 anos consecutivos e os efeitos dessa estiagem têm castigado bastante a população ribeirinha, viu? Para conversar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Maciel Oliveira. Muito boa tarde, Maciel. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Qual é a situação hoje do Rio São Francisco? Bem, boa tarde a todos. A situação do Rio São Francisco é uma das piores secas dos últimos anos. Os últimos 5 anos, nós estamos vivenciando na Bacia do São Francisco uma situação hidrológica atípica do que é normal para essa época do ano. Então, nós estamos passando por sérias dificuldades com relação a toda a extensão do Rio São Francisco, em especial nos reservatórios que acumulam as águas das hidrelétricas, que são os reservatórios que fazem o controle da vazão do Rio São Francisco, como, por exemplo, Três Marias, em Minas Gerais, Sobradinho, em Pernambuco e Bahia, e também Itaparica, Pernambuco e Bahia. Então, são esses reservatórios que estão abaixo, muito abaixo da média, o que está ocasionando diversos problemas para a população ribeirinha e principalmente para o meio ambiente aquático. Pois é, como por exemplo, em algumas cidades, como Piaçabuçu, o mar simplesmente invadiu o leito do rio e agora a água está salgada, a água que é fornecida para os moradores. Quais são os riscos disso para a população? A situação lá de Piaçabuçu, também de Brejo Grande, em Sergipe, que são as cidades mais próximas do rio, realmente é uma situação muito grave. A população vem sofrendo a população ribeirinha vem sofrendo com a falta de abastecimento, principalmente pela questão do avanço da cunha salina. Então isso traz diversos problemas, porque a companhia de abastecimento não pode fornecer a água dentro dos padrões que o Ministério da Saúde recomenda. Então,
está sendo feito um rodízio no abastecimento e isso também leva a alguns problemas, como a hipertensão da população ribeirinha, porque você está distribuindo uma água que está acima do teor de sais a mais do que o normal. Essa preocupação deverá aumentar nos próximos dias, que foi autorizada já a nova redução da vazão no Rio de São Francisco pela Agência Nacional de Águas. Hoje, em reunião pela manhã, a Agência Nacional de Águas semana passada, ela já determinou e hoje ficou apenas do IBAMA, hoje no final da tarde, deliberar sobre o assunto. Mas a redução da vazão, o Rio São Francisco deverá diminuir dos atuais 800 metros cúbicos por segundo para 700 metros cúbicos por segundo. Pois é, como o senhor falou, os impactos aí dessas reduções emergenciais de vazão são muitos, não é mesmo? Segundo os moradores, por exemplo, o comportamento dos peixes na região do Baixo São Francisco mudou totalmente, a agricultura também foi afetada. Existem estudos aí para poder definir essas reduções de vazão? Olha, inclusive o que o IBAMA está exigindo nesse momento como condicionante para a CHESF, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, para diminuir a vazão, a companhia precisa fazer esses estudos para dizer os impactos reais, principalmente no meio ambiente, meio social, do que essa redução está causando. Realmente, a questão dos peixes, os pescadores de todo o Rio São Francisco, que são milhares de pescadores, sobrevivem da pesca, ao longo dos últimos anos, vem sofrendo drasticamente com a diminuição do pescado. Para ter ideia, começou a partir do dia 1º, agora de novembro, o período de defesa no Rio São Francisco, que é o período que os peixes estão se preparando para se reproduzir. Então, ao invés de os peixes estarem esperando mais água, em mais quantidade, para se reproduzir, o que está sendo feito nesse momento? Diminuindo a vazão do Rio São Francisco. Ou seja, isso causa um estresse no meio aquático, nos peixes principalmente, na maioria dos peixes que se reproduzem nesse período, ou seja, poderemos não ter reprodução dos peixes nos últimos meses, que nós vamos ter um período de bastante problema de estresse hídrico e isso vai com certeza trazer mais problemas para os pescadores e para a população. Agora, a gente sabe que a seca ela é um fenômeno climático, não tem como deixar de existir. O que a gente precisa é conviver com a seca da melhor forma possível. De que forma isso é possível? Bem colocado. A seca sempre existiu, inclusive no Rio São Francisco. Nós já convivemos com vazões bem piores que essa. O que diferencia é que o Rio São Francisco, em condições há 70 anos atrás, há 50 anos atrás, era totalmente diferente. Hoje o Rio São Francisco tem muito assoreamento, tem muita coisa. Então a convivência com essa seca não pode ser simplesmente num período emergencial. Nós temos que traçar um plano e um planejamento, que é o que nós estamos conversando e dialogando com a Agência Nacional de Águas e com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, para que possamos traçar novos mecanismos de gerenciamento dos reservatórios, para que a população ribeirinha, que tanto sofre com essas reduções, ela simplesmente só ouça falar do problema quando já está acontecendo. Então nós precisamos que essa discussão seja permanente e que ela seja de médio e de longo prazo, para que os problemas futuros sejam amenizados. 40 municípios aqui de Alagoas, né, já decretaram a situação de emergência, já falaram que não estão conseguindo aí levar água para a população e agora a gente está entrando no verão, que provavelmente não vai chover. E o senhor acredita que essa operação carro-pipa, que normalmente acontece quando os municípios decretam aí a situação de emergência, ela é suficiente para atender a necessidade dos municípios? Infelizmente não é suficiente. Essa questão dos carro-pipas hoje é uma vergonha para nós nordestinos ainda ter isso, porque água ainda tem no Nordeste. O que falta de fato é um gerenciamento desse recurso hídrico, falta de um planejamento dos governos de todas as esferas para que possa distribuir essa água de maneira correta para a população. Só aqui em Alagoas, esses 40 municípios de situação de emergência, todos são na Bacia do São Francisco. E todos poderiam ter um abastecimento adequado, desde que houvesse um planejamento melhor.
Então, nós precisamos nos planejarmos para que isso não aconteça. São populações, inclusive, a 6 quilômetros das margens do Rio São Francisco, que não têm acesso a essa água. O acesso à água é através de carro-pipa. Isso é vergonhoso. Enquanto tem obras, como a transposição, que está levando a milhares de quilômetros, a água do Rio São Francisco levará para a população, inclusive para a irrigação, para a criação de camarão de água doce no Ceará, enquanto a população da própria Bacia de São Francisco, como nós alagoanos, são 50 municípios de Alagoas na Bacia de São Francisco, pessoas e populações tradicionais, ribeirinhas, sem ter acesso à água. Marcial, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal do Dia, os seus esclarecimentos. Um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. O Jornal do Dia, aqui da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, fica por aqui, mas amanhã eu volto logo depois do Plantão Alagoas. Aproveito para te lembrar que diariamente você assiste aqui na TV Ponta Verde o programa Boletim de Ocorrência às 5h30 da manhã e agora você tem todas as informações do esporte no Arena com Júnior de Mello. Uma ótima semana para todos nós e até amanhã.